Olá, quarta-feira, 5 de agosto. Hoje nós vamos falar sobre os rumos da economia do país e o impacto da recessão no seu bolso. Conversamos com o economista Fernando Pinho. E você vai ver que a projeção de um setor estratégico aqui da cidade não é nada positiva. O comércio prevê queda nas vendas do Dia dos Pais e a gente mostra o quanto de imposto você paga em cada presente. Nós vamos falar de um esporte que tem ganhado adeptos em Bauru, o tiro com arco. Nós vamos conhecer um grupo que pratica a modalidade. O Dia dos Pais está chegando e muita gente ainda deve comprar uma lembrancinha. E você já parou para observar quanto do valor gasto com o presente vai para os cofres do governo? No caso de alguns produtos, a carga tributária ultrapassa o valor real do presente. Entre os produtos mais procurados para presentear os pais estão os perfumes e itens de higiene pessoal, como loções após barba e desodorantes. Na atual situação, eles se preocupam primeiro com o preço. A própria indústria às vezes mandam para a gente alguns kits que acabam compensando, levar para ver se incentiva esse consumidor a escolher os kits. Mas os perfumes são os itens que aparecem no topo da lista dos presentes para os pais, com maior incidência de impostos. Nos importados, os impostos representam 78,99% do preço final. Já no caso dos perfumes nacionais, a taxa é um pouco menor, 69,13%. Em seguida, aparecem os relógios, com 53,14%. Os impostos sobre as câmeras fotográficas correspondem a 44,75% do preço. Em quinto lugar, estão os óculos de sol, com 44,18% de impostos. Quanto mais supérfluo é considerado o produto, maior é a tributação. O princípio é o seguinte: se o produto é supérfluo, espere tributos acima de 50%. Se o produto não é essencial, não é da cesta básica, o tributo vai variar entre 30% a 50%. Aquilo que for bem essencial poderá até ter uma alíquota zero, mas vai ter em média na casa de 15% a 18%. Então, por categoria, o consumidor pode saber qual é a carga. Mas, claro, os impostos municipais, estaduais e federais também estão em itens considerados de primeira necessidade, como as roupas e confecções. Nesta loja, a gerente afirma que chega a reduzir a margem de lucro para tentar manter os preços atrativos, apesar dos impostos. O que você paga de imposto é mais de 30% da mercadoria, né? E no final você acaba tendo que passar para o cliente, né? Não tem como, né? Então a nossa margem acaba sendo um pouquinho menor, né? Por questão até de concorrência, né? Você jogar o preço com todos os impostos que realmente precisa, você não consegue atingir, né, o que você precisa. E num cenário de alta de juros, desemprego e menor oferta de crédito, o comércio não aposta em grandes resultados nas vendas para o Dia dos Pais neste ano. A expectativa de venda para o comércio no Dia dos Pais deve seguir o padrão do que aconteceu no Dia dos Namorados, no Dia das Mães e na Páscoa, uma redução de 2% a 3% no volume das comercializações. E como não dá para fugir dos altos impostos, a única saída é escolher para os pais produtos mais baratos e com menor carga tributária. Em sã consciência, dificilmente um filho vai deixar de presentear o pai. O que vem ocorrendo é que o valor médio desse presente vem em queda. Se antes poderia ser um celular, um eletroeletrônico, muito provavelmente vai ficar no campo das lembrancinhas, alguma coisa próximo aí a 70 a 80 reais por presente dado aos pais. O Felipe, no momento, está sem emprego. Ele diz que vai ser ainda mais econômico este ano com o presente. Pelo jeito, só uma lembrancinha. Se vier lembrancinha. Tá achando os preços caros? Por enquanto. O que eu tô vendo tem bastante. Pouca coisa na promoção, né? E pelo jeito, a economia vai ser a tônica desse Dia dos Pais. Tá tudo parado, então a gente tem que economizar. Então, uma lembrancinha, né? Falar a verdade, hoje, pela crise, eu preferia que ele me desse um cartão apenas, estaria ótimo, que já seria uma economia, né? Mas esse aposentado é mais otimista. Ele espera que os filhos sejam bastante generosos. O que o senhor queria ganhar de presente Dia dos Pais? Um carro, que eu não tenho, eu tô comprando por isenção, entendeu, o carro, mas eu queria um carro, assim, dado, entendeu, de presente. E os filhos têm condição de dar esse carro? Um tem, o outro não tem. Então fica a dica. Fica a dica aí.
Pois é, o assunto agora é a educação. O INEP divulgou hoje o desempenho das escolas no Enem 2014 e o Exame Nacional do Ensino Médio. O CTI, o Colégio Técnico Industrial da Unesp, foi o primeiro colocado entre as escolas de Bauru. O colégio teve a nota 651,8, seguido pelo Instituto de Ensino de Incal, com a nota 640,7. Em terceiro vem o Colégio Coolidge, com 605,6 pontos. Entre as escolas públicas de Bauru, a segunda colocada foi ETEC Rodrigues de Abreu, com a nota 556,4, seguida pela Escola Professor Eduardo Velho Filho, com 545,4 pontos. Além de ser o primeiro do ranking em Bauru, o CTI teve destaque na classificação nacional. A escola ficou na posição 150 entre os mais de 15 mil colégios avaliados pelo Enem em todo o país. Você confere outras informações e o ranking completo no site do INEP. Hora de conferir a previsão para os próximos dias. Já adianto que o tempo continua seco e com temperaturas elevadas. As informações são do IPMET e do CPTEC. Uma massa de ar seco continua bloqueando a formação de chuva sobre o estado de São Paulo. Até sábado, pelo menos, o tempo continua estável em todas as regiões. Em Bauru, a umidade do ar agora é de apenas 33%. Os ventos são de brisa, a 2 km por hora. Nesta quarta, a temperatura variou entre 16 e 30 graus. É a mesma variação prevista para amanhã. Depois do intervalo, a gente volta a falar de economia. Nós conversamos com o economista Fernando Pinho sobre a inflação. Será que vem mais aumentos por aí? Ele explica como você pode contornar a alta dos preços. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente fala agora dos rumos da economia do país. Quem faz uma análise do porquê chegamos a essa situação de crise é o economista Fernando Pinho. Para ele, o governo não fez a lição de casa e agora a população paga a conta do alto endividamento público. Pinho acredita que os preços devem continuar a subir e vê com pessimismo o cenário atual. Ele é bastante preocupante porque existe uma impossibilidade prática de se determinar qual vai ser a trajetória desse índice no longo prazo. Porque nós ainda temos muitos preços na economia que estão sendo contaminados pela variação cambial. Os preços, o dólar essa semana chegou a 3,70, o euro também a 3,75, 3,80, e tudo isso contamina a cadeia de preços da economia, via principalmente transporte e importações. Então, esse é um dado que pode se agravar aí até o final do ano, até porque, volto a dizer, os preços da economia ainda estão sendo contaminados pela variação cambial. Basicamente, as tarifas públicas, que são chamados preços administrados, que sobem independentemente da vontade do cidadão, né? Dentro dessas tarifas públicas administradas, nós tivemos o problema também da escassez de energia elétrica, que agravou o custo da energia, porque precisamos ligar as termoelétricas, né, que são muito mais caras do que as hidroelétricas, e também a energia é um insumo que contamina toda a cadeia de preços da economia. A taxa de juro deve continuar subindo. A estimativa para hoje é que ela vá para 14,25. É consenso no mercado. Pelo que se vê tecnicamente falando, eu acredito que só com mais essa subida de 0,5%, a inflação não vai voltar à meta com vistas a se pensando em 2016 e 2017. Eu acredito que com base, inclusive, em estudos econométricos que já foram publicados no ano passado, que a Selic teria que ir a 17% ao ano, para que, se tudo desse certo, tivéssemos uma inflação na meta de 4,5% em 2017. Eu acredito que antes disso a inflação não vai convergir. Ela pode até cair, mas chegar ao ponto de o ano que vem, por exemplo, 4,5% na meta, eu acho praticamente impossível. Seria uma temeridade dizer isso. Essa inflação galopante já era esperada, porque a economia vinha numa retroalimentação via crédito de consumo que a economia brasileira não suporta, né?
um grau de intervenção do Estado na economia tremendo, um grau de ineficiência tremendo, reajustes salariais muito acima do que a produtividade da economia suporta, né? E um grau de endividamento também muito grande. Então, tudo isso leva a um problema que se coloca no longo prazo, que é a ausência de emprego e também de renda, né? E as despesas subindo acentuadamente, né? Então, isso é um problema que nós vamos ter ainda que enfrentar pelo menos mais uns 2 anos. Aí eu acredito que antes de final de 2016, 2017, essa situação não vai mudar muito. Primeiramente, o bom senso de repensar toda a estrutura de orçamento da família. Então, a primeira coisa é refazer toda a planilha de orçamento. E, em segundo lugar, ver aquilo que é possível cortar com responsabilidade. Por exemplo, 2 carros, posso cortar 1. Posso ir trabalhar de ônibus, é um pouco mais desconfortável, mas eu poupo o carro e poupo a gasolina, né? Saber se alguém da casa pode dar alguma contribuição, por exemplo, não estava trabalhando, pode começar a trabalhar, fazer alguma coisa em função do bem comum, né? E repensar todas as prioridades, aquilo que era saída em todo fim de semana, a cervejinha, enfim, coisas que podem não parecer muito, mas um pouco aqui, um pouco ali, depois de um certo tempo, podem fazer a diferença. A primeira coisa, por exemplo, que se percebe na família brasileira comum é endividamento. Há muitos endividamentos que podem ser negociados. Por exemplo, um cheque especial, um cartão de crédito, enfim, uma série de coisas que podem ser negociadas com o banco ou até diminuir aquele tipo de consumo, né? Então, já se começa por aí. São dívidas que podem ser administradas. Agora, dívidas que não podem ser administradas, por exemplo, o condomínio, a prestação da casa própria, dependendo da situação, eu não consigo diminuir, né? O aluguel, né? Quer dizer, posso negociar dependendo da situação, mas também não são coisas que se possa fazer a qualquer momento. Por exemplo, tirar um filho de uma escola particular e colocar numa escola pública. Muitas vezes é uma coisa dolorosa, mas se tiver que ser feito, vai ter que ser feito, né? Então, existem diversas maneiras, óbvio que cada família tem que ter um sistema, e as famílias também não são todas iguais, os perfis de consumo também não são iguais, e também a capacidade de poupança de cada família também não é igual. E tomar muito cuidado com compra por impulso, porque hoje, por exemplo, as pessoas compram uma calça, um celular ou um sapato, não se pesquisa preço. Hoje, por exemplo, se às vezes vai se comprar um eletrodoméstico, 2 lojas, uma ao lado da outra, e às vezes um eletrodoméstico de R$1.000 custa 800 numa, 1.000 noutra e 1.300 na outra. E também pensar o seguinte, o que é prioritário agora? Será que, por exemplo, é hora de eu trocar o meu celular? Será que é hora de eu comprar um equipamento de som novo? Será que é hora de eu comprar um computador novo se o meu só tem 1 ano de uso? Quer dizer, esse momento que o Brasil está passando tem um lado positivo, de trazer as pessoas, chamar as pessoas para a responsabilidade de gerenciar suas finanças. A seguir, a gente mostra um esporte que exige concentração e boa pontaria. Você vai conhecer um grupo que se reuniu para criar um clube de tiro com arco aqui em Bauru. É daqui a pouco, voltamos num instante só. Amanhã começa a Expo Bauru 2015, que vai até o dia 16 deste mês. E para atender a demanda por transporte, que deve aumentar na região do recinto Melo Moraes, a Endurbe vai oferecer mais linhas de ônibus. O ponto inicial dos carros extras será na Avenida Rodrigues Alves, quadra 6. E ainda por causa do evento, fica proibido estacionar pelos próximos 10 dias na Avenida José Henrique Ferraz, entre as quadras 14 e 17 no lado par. E também na quadra 2 da Rua Moisés Fidelis da Mota. A expectativa dos organizadores é de receber 200.000 pessoas durante os 10 dias da Expo. A gente fala de esporte agora.
de tiro com arco, uma modalidade bem antiga. A prática teve início no século XVI e se tornou olímpica em 1900. No Brasil, embora pouco conhecido, o esporte tem algumas centenas de praticantes. Aqui em Bauru, um grupo se reuniu para criar o Clube de Tiro com Arco. O objetivo é divulgar a prática e encontrar um espaço para o treinamento de atletas e para a formação de novos alunos. Acertar o mais próximo possível do centro do alvo para conseguir a maior pontuação. A tarefa pode parecer simples, mas o tiro com arco exige muito mais do que técnica. Concentração e postura são 2 quesitos que fazem muita diferença no resultado final. O esporte testa ainda a estabilidade, a força e a resistência dos praticantes. Embora pouco conhecida, a modalidade tem adeptos apaixonados em Bauru. É o caso do Azanias, arqueiro há 27 anos. Ele se interessou pelo arco e flecha quando ainda era criança. Chegou até a fabricar os próprios instrumentos para a prática. E ele levou a brincadeira tão a sério que hoje disputa competições e ainda ensina a modalidade a outras pessoas. Começou como brincadeira de criança, um desafio de autossuperação. Eu queria saber, vendo filme, revistas e tal, eu queria me desafiar a fazer a mesma coisa que eles faziam. E comecei a fazer os primeiros arcos, as primeiras flechas, e tornar o arco que eu conhecia até então por imagem funcional. Eu fiz o primeiro, quando ele funcionou realmente, aí que eu comecei a atirar, e não parei nunca mais. A história do Bruno com o esporte é um pouco diferente. Ele descobriu o tiro com arco quando morava nos Estados Unidos. Fez cursos para se aprimorar e investiu em equipamentos profissionais. A dedicação rendeu frutos. Em 2013, ele foi vice-campeão sul-americano e brasileiro na modalidade Field. Hoje, ao lado de Azanias, quer criar um clube de tiro com arco de Bauru. O que a gente pede é, pelo menos, uma oportunidade de a gente mostrar o que é o esporte, para as pessoas poderem conhecer o que é, entender que realmente é um esporte seguro, é um esporte legal, que pode ser praticado com a família inteira. Segundo o Bruno, uma das qualidades do esporte é que qualquer pessoa consegue aprender com facilidade as principais técnicas. Ele é um esporte que pode ser praticado por todo mundo, pode ser praticado por criança, por homem, mulher, deficiente físico, tudo. Qualquer tipo de pessoa pode praticar. Você seguindo as regras de segurança, você pode praticar o esporte sem problema nenhum, sem problema de lesão nem nada. E como esse é um esporte inclusivo e qualquer um pode participar, vamos ver como eu vou me sair no primeiro tiro. Pelo visto, vou ter que treinar muito para chegar no nível de atletas como o Igor, que está em fase intensiva de preparação para o Campeonato Brasileiro, marcado para o fim do ano. Ele reclama que a maior dificuldade que encontra é justamente a falta de um local apropriado para os treinos. Eu vou participar do maior evento que acontece no Brasil, que é o Campeonato Brasileiro, e o espaço que eu tenho para praticar é literalmente no corredor de casa ou num depósito de lixo, num depósito de entulho, né, que é o único espaço que eu consegui até o momento para eu conseguir treinar na medida do que será realizado o campeonato, que são a 70 metros de distância. A dificuldade do Igor é o principal problema apontado pelos atletas de Bauru. Eles buscam apoio de entidades esportivas ou da prefeitura para conseguir um espaço de treinamento. A ideia é também abrir uma escolinha e oferecer aulas aos interessados. Falta um pouco de vontade assim, das organizações esportivas da cidade ou do município, dar um pouquinho de atenção aos outros esportes, sem ser os esportes mais conhecidos. Só dar uma chance para a gente mostrar mesmo o que é o esporte, que com certeza muita gente vai querer praticar, muita gente já está procurando a gente, querendo fazer aula, e infelizmente a gente não consegue atender porque não tem um lugar adequado. O Nesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!
Brasil.